Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Sublinhe essa palavra aí, pelo amor de Deus. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Olha como fala tantas vezes da gente ficar firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, aleluia, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, mais uma vez, perseverem na oração por todos os santos. Amém? Deus seja louvado. Se Deus é alguma coisa, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, insisto, para cada um de nós fomos chamados para uma batalha. Se você é um novo discípulo em Cristo Jesus e tem ficado até assustado e preocupado por todas as perseguições que você teve, não desencoraje, não desanime, seja bem-vindo ao clube, seja bem-vindo ao nosso time de guerreiros, porque o Senhor está te forjando como um guerreiro de oração. Sabe o que é maravilhoso de tudo isso? Que nós estamos com Ele. Você somente precisa se certificar de você estar com Ele, de você mesmo decidir estar com Deus. Deus está contigo. Isso é um fato, uma realidade, um fundamento inabalável. Ele disse: eu estou contigo todos os dias, até o fim, todos os dias, não um dia sim, um dia não. Hoje não sei como foi seu dia, mas se você teve batalhas, meu irmão, não desanime, não desista, não desencoraje, é porque está sendo parte de sua vida espiritual, de seu estilo de vida. Todo dia é uma guerra, é uma batalha, um desafio para nós. Mas nossa atitude como guerreiros do Senhor é entender que fomos chamados para uma batalha. Como nós reagimos às batalhas, é aí que entra esse estudo aqui para você. Se você prestou atenção, a gente leu em Efésios capítulo 6, desde o versículo 10 até 18, pelo menos umas 3 vezes aparece a palavra ficar firmes. Ficar firmes. Eu te pergunto uma coisa: como é que a gente fica firme quando as batalhas são muitas? Seguramente você deve ter tido batalhas nesses dias, né? Nossa, são muitas. Hoje estava orando com minha irmã, eu orando por ela orando por mim. Mas isso a gente já sabe. Mas eu quero falar principalmente para vocês que nós temos todos os dias uma batalha para lutar, e Deus não nos deixou desprovisto. Ele nos deu uma armadura, traduzida, a armadura de Deus, com os tempos atuais é equivalente a uma vestimenta militar de soldado, daquele da elite, né?
da elite da Marine SEAL. As Marine SEAL são a tropa de elite dos Estados Unidos. Praticamente eles fazem impossível entrar nessa tropa de elite. É uma das provas mais difíceis que existem em todo o planeta Terra. Ser um Marine SEAL, nossa, tem gente que morre na batalha. É muito triste como eles fazem de tudo para evitar que somente aqueles que são fortes perseveram e ficam até o final, passando por todos os testes e provas. Só que o Marine SEAL é capaz de, sozinho, junto com um grupo pequeno, um batalhão, é capaz de fazer missões impossíveis. Então, você vai ver muitos desses filmes aí que saem nas plataformas, de guerreiros que são selecionados, que foram escolhidos para missões especiais. Bom, levante sua mão, declare e profetizo que o Senhor está te escolhendo para ser um marine, um soldado, um guerreiro do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele já tinha falado em Tessalonicenses sobre a armadura do Senhor, só que tinha mencionado 3 peças da armadura. Quando passou um tempo e ele escreve no livro dos Efésios, dessa vez, ele teve uma visão mais ampla da armadura de Deus, onde ele fala de 7 peças dessa armadura, né? A espada do Espírito, o capacete da salvação, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, a couraça de justiça, né? Então, ele fala sobre todas as peças e a última delas, ele não menciona como arma, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia, aqueles que são teólogos, aqueles que são exégetas, que fazem exégesis, eles têm coincidido com o seguinte, que a lança da oração, a oração é como uma lança, oração e intercessão, que é a última peça que é incluída nessa armadura, a armadura que era, naquela época, a armadura mais poderosa que existia, que era a armadura do exército romano. Só para você saber, toda a vestimenta era de bronze, de metal, e pesava mais de 35 quilos. Imagina só andar com essa armadura. Era muito difícil levar todo aquele armamento. Aquela armadura era muito pesada. E eu venho hoje te falar que você é um soldado do Senhor. E Ele te capacitou, e Ele te habilitou para você poder lutar as guerras do Senhor. Vou passar para um ponto importante para você entender. Por que eu venho te falar sobre o guerreiro do Senhor? Uns 20 anos atrás, posso falar até um pouco mais, 25 anos atrás, eu fui missionário em vários lugares onde Deus me levou, principalmente no Nordeste. E eu tinha um desejo tão grande de servir a Deus, de fazer sua obra, mas meu conhecimento sobre a batalha espiritual era pequeno, sobre as guerras, então vivia continuamente apanhando do diabo, de todas as maneiras, então só ficava apanhando, né? Então, e sabe qual era a atitude muito triste de te contar? Hoje, graças a Deus, essa época já passou, mas eu tinha um espírito de fatalismo por causa da religiosidade, na teologia com que eu tinha sido formado, meu sistema de crenças, estruturas de pensamento erradas. Eu achava que todas essas batalhas eram a vontade de Deus. E então eu tinha que aceitar. Toda vez que tinha uma perda, um ataque, um problema, então eu achava que era da vontade do Senhor. Presta atenção como é sutil o inimigo. Muitos cristãos têm esse problema, pensam que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus. Cuidado com isso. Nós precisamos entender que não tudo vem de Deus. Muitos dos problemas que hoje temos são muitas vezes por falta de conhecimento, por nossa imaturidade, nossa falta de experiência, nossas decisões erradas. Se você tomou uma decisão errada, vou te dar um exemplo. Você está no seu carro, você orou, pediu a bênção do Senhor para um carro novo que você tem. Aí vou te dar um exemplo simples.
E aí, de repente, você está feliz da vida, desfrutando do seu carro, aí você estaciona no lugar, e para você atender, não está na legalidade, né? Só que você estacionou no lugar errado, e passou um carro, uma moto, e arrancou seu retrovisor. E aí você é dizimista, você é ofertante, você acha que Deus não vai permitir que você tenha uma perda dessa. Mas me diga uma coisa, você acha que foi a culpa de Deus, ou do diabo, ou de quem foi a culpa? De você estacionar no lugar onde passa muito carro. Muitas vezes, irmãos, nós jogamos a culpa em Deus, ou pensamos que todo vem do diabo. Então, aqui, quem foi você que estacionou um carro num lugar onde passa muito carro, e acidentes podem acontecer. A culpa não foi de Deus nem do diabo. Então, muitos problemas são por nossa falta de experiência, por não estarmos ligados, atentos, e principalmente por não estarmos em oração. Então, muitas coisas nós jogamos a culpa sobre o diabo, ou a isso, aquilo. Então, tem problemas que vêm na vida que nós achamos que é a vontade do Senhor. Cuidado, a Bíblia diz: se a mim me perseguiram, disse Jesus, vós também, vocês como meus discípulos, também serão perseguidos. Amém? Estamos em uma guerra contínua, constante, ela não acaba nunca. Tem um versículo na Bíblia muito interessante, no livro de Ezequiel, que diz que não há licença nesta guerra. Algo posso te dizer, irmão, irmã, não é para você desencorajar disso, não quero te apavorar, mas nunca vamos terminar com a guerra. Sempre vai ter um plano do inimigo querendo nos deixar fora de combate. Então, qual é o segredo para a gente poder estarmos blindados, né? Para poder estarmos em uma atitude de vigia. Por isso que a Bíblia tanto fala de vigiar, orar para que não caiamos em nenhuma dessas situações onde o inimigo possa encontrar uma legalidade para, nos derrotar. Vigiar e orar. Isso é principalmente uma das maiores as atitudes de um guerreiro do Senhor. Um guerreiro do Senhor e um guerreiro de oração. Você quer ser um guerreiro do Senhor? Deus está precisando de guerreiros do Senhor para esse tempo, para essa geração, onde as trevas estão dominando. Diz: trevas, a escuridão virão sobre a terra, sobre as nações. A glória, a palavra de Deus diz: mas a glória do Senhor virá sobre ti. Não podemos evitar as batalhas, não podemos evitar que as trevas venham. Estamos nos tempos de apostasia, estamos nos tempos onde o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo em tempos proféticos, onde estamos em uma batalha constante pela nossa vida, pela nossa família. Então é o nosso dever, é a nossa responsabilidade termos uma atitude militante de guerra, de estarmos com nossa espada na mão, assim como os soldados de Gideão, para qualquer eventualidade, qualquer imprevisto que possa ocorrer. Não podemos ter medo das provas, não podemos ter medo das batalhas, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco, em nome de Jesus. Se alguém está aqui, diga amém. Amém, pelo amor de Deus. Eu venho hoje te dizer, em nome de Jesus, venho te dizer que Deus está forjando um caráter em você, resistente, para ficar firme diante de todas as situações que se apresentaram na sua vida. Não tudo o que aconteceu é vontade do Senhor. Foram ataques do inimigo. O que você vai fazer agora nesse tempo é aprender como resistir ao inimigo. Amém? Vamos ler aqui alguns versículos. Só um instantinho. Graças, Pai. Quero que você entenda o que é ser um guerreiro do Senhor. Quero que você compreenda que fomos chamados para a guerra.
Quero que você entenda a importância de um dos atributos da natureza de Deus, que ele é chamado, diante de tantos nomes que ele tem, muitos nomes, ele é também o Senhor dos exércitos. E quero que você aprenda quais são os requisitos, os requerimentos espirituais para assumir nosso chamado santo. Fomos chamados para uma batalha espiritual. Graças a Deus, amados, graças a Deus que nesse último tempo, Deus tem dado muita revelação para o corpo de Cristo sobre essa área em particular, sobre a batalha espiritual, sobre o ministério da oração, da intercessão. Muitos homens e mulheres de Deus experimentaram milagres nesse tempo e uma grande transformação por meio dessa arma tão poderosa que é a oração e intercessão. Quero que você entenda que uma das armas mais poderosas com que nós contamos é o poder da oração e da intercessão. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Por favor. Dessa vez vou pedir um voluntário para poder. Quer ler, Cláudia? Êxodo capítulo 15, versículo 3. Sim. Oh, Espírito Santo. Sim. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o varão de guerra, Jeová é seu nome. Vamos falar um pouco sobre que nomes você conhece de Deus. Já sempre eu costumo falar sobre os nomes do Senhor, né? Você conhece algum nome de Deus? Pode colocar no chat, se quiser, que nome você conhece de Deus. Quais são os nomes de Deus? Aqui falamos em um ele, né? Vou te dar um exemplo. Ele é chamado, geralmente no Antigo Testamento, ele era chamado assim, Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh. Diga aí alguns dos nomes de Deus. Rapidinho. Amém, Emmanuel, Jeová Jireh. Pode colocar no chat aí. Que mais você conhece? Ele é. Glória a teu nome. Vocês estão aqui, é? Elohim, aleluia, que lindo. Glória a teu nome, Senhor. Amém, amados. É muito importante isso. Muito importante que nós conheçamos os nomes do Senhor, porque isso revela a sua natureza, a sua identidade. É muito importante. Tanto como você conhecer sua identidade divina, como a identidade de Deus, os atributos de Deus, como Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente. Então, a gente precisa conhecer mais de Deus. Olha, é tão importante a gente conhecer como Deus é. Ele é o comandante supremo das hostes celestiais, dos seus servos na terra. Nós não servimos a um Deus assim, passivo, que não faz nada. Ele é um guerreiro, ele é varão de guerra, ele luta, ele vence, ele governa. Amém? Ou seja, se você quer ser um guerreiro do Senhor, você precisa primeiro saber quem é o nosso general, o nosso comandante supremo, o nosso comandante em chefe. Ele é o Senhor dos exércitos, e ele vai lutar qualquer guerra por você. Sabe que no livro de Isaías há uma profecia maravilhosa, só que nessa passagem tão bonita, vamos ler Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém. Olha só, nesse versículo tão maravilhoso, ele é rico, nos ensinando os nomes de Jesus. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, em espanhol diz príncipe da paz, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Que é lindo,
Quantos nomes maravilhosos de Deus. Isso fala sobre quem é Jesus, quem é o nosso Deus. Precisa você entender quão importantes são os nomes de Deus, o nome de Jesus. E isso é indispensável para nosso crescimento espiritual, para nosso relacionamento com Ele. Quando a gente conhece mais os nomes de Deus, sabe uma coisa que vai acontecer? Você vai vencer todos os seus temores, sua ansiedade, você vai ficar quieto e tranquilo, sabendo que o Deus que você serve, Ele tem todos esses atributos. Como é que Ele vai te abandonar se Ele é desse jeito? Uma das revelações mais poderosas que eu tive para poder enfrentar meus temores, meus gigantes, que eram os espíritos imundos que vinham me atormentar, me oprimir durante meus primeiros 20 anos servindo a Deus, que eu sofri muito, com muitos ataques. Eu não sei como eu ainda continuo servindo a Deus de todas as coisas que passei por muitas batalhas, muitas humilhações, mas o que me deu vitória é saber que eu era filho e que Ele era meu pai. Olha só, eu me comportava como um órfão espiritualmente. E por ter essa atitude de não saber que eu tinha um pai, eu apanhava demais. Então, quando eu comecei a aprender sobre a paternidade de Deus, olha, então eu comecei a ficar firme e disse, não, agora o inimigo não me pega mais. Porque comecei a ter uma revelação da paternidade do Senhor, de um Pai que nunca nos deixa. 1 de João, capítulo 3, acho que versículo 1, não lembro bem onde que está a referência, diz que quão grande amor Deus teve por nós de nos chamar de filho. Temos amor, temos um grande Deus, um Pai que nos chama de filho. Eu não sei você, mas isso me enche de gozo meu coração, saber que eu sou filho e tenho um Pai eterno que faz qualquer coisa por mim. Como será de importante a gente aprender sobre a paternidade de Deus, que você, olha, Jesus ensinou a seus discípulos na oração do reino como orar para Jesus, a Deus. Pai nosso que está nos céus. Não era o tema do que eu ia falar, mas faz parte porque essa foi a transformação que eu comecei a ter. Eu, então, comecei a ter uma atitude mais militante na minha vida e deixar de aceitar os ataques que vinham sobre mim quando eu tive uma revelação de quem era Deus, da paternidade de Deus, da identidade de Deus. Eu venho te dizer, meu irmão, minha irmã, não sei até quando você vai aceitar todos aqueles ataques do inimigo. O Senhor quer que você entenda que Ele te chamou a ser um guerreiro do Senhor, mas você não está desguarnecido, você não está vulnerável, você está armado até os ossos. Você tem armas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Olha, pegue suas armas no nome de Jesus. Pegue agora a sua espada do Espírito e comece a cortar a cabeça da serpente, porque em nome de Jesus você está equipado. Você está equipado pelo seu Deus. Ele te chamou para lutar as batalhas. Você não vai escapar disso. Tem batalha para lutar, mas Ele te garantiu que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meu querido. Deus precisa tanto de você nesse tempo. É uma parceria maravilhosa. Cristo em nós é a esperança de glória. Por que você teve tantas batalhas nesse tempo? Porque estamos numa guerra. Veja só, irmão, quem te diga ao contrário, não existe isso na palavra de Deus, é totalmente antibíblico, que nós vamos ter uma vida tranquila, em paz, isso, aquilo. Não, estamos em guerra contínua. Continuamente existe uma guerra pelas almas. O inferno luta uma guerra eterna, ancestral,
pelas almas dos seres humanos. Essa é a guerra principal entre o reino de Deus e o reino das trevas. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É por isso que a igreja não pode ser ingênua. É por isso que nós não podemos ser passivos. Não podemos ter uma atitude de ficar apanhando sempre. E principalmente pensar que tudo deve ser a vontade de Deus. Não. Nós temos que estar atentos, né? Como que diz, não ignoreis os ardis do diabo. Amém? Não podemos ignorar as ciladas do inimigo. Porque o Senhor Jesus, Ele nos mandou para uma guerra. E a oração, meu irmão, a oração de um justo, ela é uma arma poderosa para poder enfrentar qualquer batalha. Experimente usar mais em sua vida o nome de Jesus e vai ver como os inimigos vão ser derrotados. Então, hoje eu venho te dizer, não caia nessa. Não caia nessa de você acreditar que tudo o que acontece na sua vida deve ser da vontade de Deus. Eu acabo de dar um triste testemunho, como eu aceitava assim, de uma forma passiva, tudo o que acontecia na minha vida, pensava que era Deus tratando comigo, e me sentia sempre como pedindo perdão todo o tempo, e eu não entendia que o inimigo estava buscando legalidades, brechas para onde ele entrar, para me deixar fora de combate. Esse pensamento de fatalismo, o fatalismo espiritual, é um pensamento perigoso e antibíblico. Sim, é claro que Deus usa para todo, para nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem, verdade? Ajudam ao bem para aqueles que amam a Deus. Mas não tudo o que acontece é da vontade de Deus. Com as batalhas que têm acontecido, porque o inimigo quer deixar você fora de combate, meu irmão, minha irmã. Não aceite essa doença que veio para você. Não aceite. Por favor, fique até o final, que eu sinto de Deus essa noite, de orar em contra do espírito da enfermidade. Nós vamos usar agora, no final dessa reunião, para orar pelos doentes, que há muita doença em nosso meio. Está repreendido Satanás, viu? No nome de Jesus. Há um Deus que cura todas as nossas doenças e enfermidades. Vamos continuar. Irmão querido, deixa eu te falar. Um exemplo de tudo isso, para você entender que não todo é de Deus. Daniel, ele jejuou por 21 dias por Israel, por Jerusalém, pelo povo de Deus. Ele orou e jejuou porque ele tinha uma revelação, um entendimento que uma profecia devia se cumprir para o povo de Israel. E a resposta do Senhor, veja só, já tinha sido enviada. Se você estuda no livro de Daniel, acho que o capítulo 9, 10, não me sei todos os endereços, mas Daniel, quando ele conta sobre seu jejum de 21 dias, quem conhece essa história sobre o jejum de Daniel? Ele já tinha recebido a resposta inicialmente, mas a Bíblia conta que ela foi resistida por uma oposição espiritual. Disse que ele mesmo, quando ele recebe, 21 dias depois, se apresenta ao anjo do Senhor, ele disse a Daniel, olha, Deus te ouviu desde a primeira vez que você ouviu, já tinha a resposta para você, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Não pode negar que existe uma batalha, meu irmão. A Bíblia fala sobre que nós não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestades espirituais. Não tenho tempo para ler toda a passagem agora de Daniel, mas quero te dar um respaldo bíblico sobre as lutas, sobre a oposição que temos. Deus responde à oração, você pode acreditar, mas eu vou te dizer, quem que mora em São Paulo aí? A maioria, né, de vocês moram em São Paulo. Já viu um engarrafamento nas marginais, na Radial Leste, na hora pico, na hora mais difícil, engarrafamentos de 2 ou 3 horas, que não para nunca.
Uma vez eu tive uma visão sobre o engarrafamento, que isso que acontecia no mundo espiritual. Olha, o caminho estava totalmente engarrafado, que tinha sido colocado pelo diabo. Uma vez Deus me deu essa palavra para mim, mas que lógico, né, que através do poder da oração, que Deus ia abrir caminho no meio de todo aquele engarrafamento, uma promessa que Deus me deu há uns anos atrás, né? Então, venho hoje te dizer, Deus tem uma resposta para ti. Não se passe pela sua cabeça que Deus não ouviu tua oração. Eu preciso hoje te dizer, no nome do Senhor Jesus, houve uma promessa de Deus para a tua vida. Você está tendo algumas dúvidas, seguramente porque as coisas não aconteceram como você esperava. Tem sido todo bloqueado nesse tempo e como que há um engarrafamento espiritual atrapalhando essas bênçãos sobre ti. Hoje, se eu sou servo de Deus, declaro e profetizo sobre a sua vida que a palavra de Deus se cumprirá. Todas as palavras que o Senhor tem falado de ti, todas as promessas acontecerão, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Não duvide, não tenha medo, não se resista ao que está acontecendo. Espere no Senhor, continue adorando a Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que prometeu. A bênção está a caminho. A sua resposta está a caminho. Somente continue usando as armas que o Senhor te deu. Eu não sei qual é a sua arma predileta. Tem pessoas que têm uma precisão incrível para atirar, para poder acertar. Bom, eu não sei, talvez Deus te deu esse dom, essa unção, para poder ser um franco tirador do exército de Deus. Então, talvez você tenha outras habilidades dentro do exército do Senhor. Use aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, uma unção para a oração, para a intercessão, para adorar a Deus, para ter intimidade com Deus. Olha, vou ter uma aula sobre isso, como uma das armas mais poderosas é nossa intimidade com Deus. A intimidade com Deus, não tem demônio que resista a alguém que tem intimidade com Deus. A comunhão dos justos, aquela que tem comunhão íntima com o Senhor, nossa, isso é uma pessoa blindada e guardada diante do Senhor. Amém? Estamos chegando ao final, estamos terminando. Amado, quero que você receba que nós estamos em uma batalha. Não se assuste, não se apavore com todas as provas que teve. Isso é normal, isso faz parte de nossa vida, nossa batalha contínua, é um estilo de vida. E você só precisa se lembrar que de todas a sua identidade, suas características, suas qualidades, de tudo o que Deus espera de você, que você seja um guerreiro. Somente isso. Que você não se apavore diante das provas. Amém? Deus está falando para alguém essa noite. Eu tenho certeza. Deus está falando ao nosso coração. O Espírito Santo está falando. Já oramos, né? Para que essa palavra chegue a seu coração. Que você entenda que todo aquele propósito de tantas provas, Deus está forjando uma identidade de guerreiro na sua vida. E Deus precisa disso de você. Que você se levante para lutar a boa, dice, pelea a buena batalha da fé. Lute a boa milícia, o bom combate da fé. Para isso Deus te chamou, para poder ser um guerreiro do Senhor. Amém? É importante só fazer uma ilustração, que a vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela é comparada muito à guerra, ao esporte, porque ambos exigem. Escuta bem o que eu vou te dizer. O teu chamado para servir a Deus como discípulo de Cristo, seguir a Jesus. Nós não queremos em nosso meio pessoas que se sentam na igreja e não fazem nada. Isso que caia por terra de nosso meio. Nós procuramos discípulos em Cristo, fortes,
maduros, que sejam pessoas cheias da palavra. Esse é o propósito dessas aulas bíblicas. Irmão, não falte. Use isso como prioridade na sua vida, porque isso enriquece seu crescimento espiritual. A Bíblia compara a nossa vida cristã, nossa vida de fé, com o esporte, com a guerra, né? Tem momentos que dizem que devemos correr a corrida que está pela frente, né? No estádio, muitos lutam, muitos combates, né? Mas somente é aquele que leva o prêmio. Mas por que Deus usa o esporte e a guerra para ilustrar a vida cristã? Porque ambos exigem disciplina, compromisso, preparo, foco, um espírito forte de foco, de concentração, resistência, permanecer firme, a compreensão do propósito da batalha. Tudo isso exige de cada um de nós, principalmente consagração. 3 áreas onde os cristãos estão falhando: disciplina, falta de compromisso e falta de consagração. Deus espera isso de nós. E isso que tem um soldado, um guerreiro do Senhor. Ele tem disciplina, ele tem compromisso, amém? E ele é uma pessoa consagrada a Deus, que busca a Deus, que busca o Senhor. Por falar nisso, eu cheguei ao último dia do devocional. Espero que vocês não deixem de ler esse devocional que mandei. Em breve vai estar em formato de livro. E ontem mandei para vocês no dia 70, que fala sobre a importância de nós sermos expertos, PhDs na busca de Deus. Isso que faz, que ativa a consagração na nossa vida. Amém? Estamos chegando ao final. Então, Deus quer transformar você de ser uma pessoa passiva, que se esconde nas cavernas, que não faz nada, que somente fica aí atemorizado diante de qualquer confronto e desafio, a se tornar um guerreiro do Senhor. Sabe como fica mais fácil tudo isso? Sabe como fica muito melhor tudo isso aqui? Ele fica melhor quando estamos juntos. Quando lutamos a batalha juntos, aí que a igreja entra em cena, porque nós fomos chamados a lutar as batalhas juntos. Então, um pode fazer fugir a mim, mas 2 pode fazer fugir a mim. Aleluia! Alguém que está aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Imagina só, somos mais de 2, somos mais de 3. Então, você quer ser um guerreiro do Senhor? Mas tem aí muita pessoa aí que não tem a menor noção do que significa tudo isso. Aí quer fazer suas coisas pela sua própria conta. E quer ser independente, não quer ser um soldado, mas não quer obedecer a sua liderança. No exército, veja aí se vai ser qualificar para ser soldado se ele não tem obediência à liderança. Oh, meu Deus, isso aqui é forte. Tem muito aí que se chama soldado, guerreiro de oração, mas não se submete a ninguém. Socorro! A gente não quer isso no nosso meio. Olha, nossos pastores, nossos líderes, em nome de Jesus, nós temos que ter um coração quebrantado, temos amor pelas ovelhas, temos diligência e cuidar do rebanho, tudo isso, né? E a gente não quer abusar da autoridade nem manipular ninguém. Amém? Por outro lado, eu sempre falo sobre como hoje em dia tem tantos cristãos que deixaram a igreja por ter sido manipulados, por ter sido vítimas do abuso da liderança imatura, e por problemas de falta de sabedoria na liderança, muita gente ferida por causa disso. Agora eu venho só te deixar uma palavra aqui: confie nos seus líderes, confie nas pessoas que estão por cima de vocês, porque eles estão orando pelas suas almas, porque eles estão cuidando de você e eles têm temor de Deus. Amém? Por favor, eu falo essa palavra para todos os irmãos dessa igreja. Deus me deu um amor muito especial por vocês, como irmão em Cristo, como aliado, como parceiro ministerial. Eu conheço a muitos de vocês desde o começo, então estou aqui justamente por isso.
por um chamado de parte de Deus. E hoje preciso te lembrar que você tem pastores que oram por você, que amam a sua vida e desejam teu crescimento espiritual e o melhor para a tua vida. Amém? Os guerreiros de oração são forjados, mas você precisa entender isso aqui. Veja aí se um soldado vai conseguir batalhar, fazer uma guerra sozinho. O que vai acontecer quando alguém sai na área, no campo de batalha, somente ele sozinho? Ele, na primeira saída, ele vai receber um tiro e vai cair no campo de batalha. Não tem como lutar nenhuma guerra se você não tem um exército que está contigo. Amém? Aí eu falo da igreja. Você que é uma igreja perfeita? Não tem igreja perfeita. Nós temos todo o desejo de poder gerar e levantar uma igreja que sirva a Deus, que seja obediente a Deus e que agrade a Deus. Amém? Terminando aqui, último ponto, vou chegar aqui ao final. Eu estou falando a você sobre a importância de você conhecer tudo o que exige para ser um guerreiro de Deus. Uma das coisas mais importantes, e por favor, receba isso, para você ser um guerreiro do Senhor, um guerreiro exige de preparação. Antes de entrar na guerra, você precisa conhecer as armas, como elas funcionam. Você precisa conhecer os princípios, os fundamentos da batalha. Nenhum soldado vai para a batalha sem seu devido tempo de preparação. Quanta gente impaciente no corpo de Cristo. Esse aqui não é o caso de você, viu? Não é você, a igreja, a família da fé não é assim, mas fica aí murmurando, reclamando, pastora não me deu oportunidade, ainda estou no banco, não sei o quê, ainda a pastora isso, a pastora aquilo, não confia em mim, eu tenho chamado profético e não sei o quê. E muita mimimi dessas coisas aí. Mas você não esqueça que se você quer ser um guerreiro, vencedor, mais do que vencedor no exército do Senhor, é impossível você passar por essa fase, pular essas etapas do seu tempo de preparação. Todo exército, todo guerreiro, todo soldado, seja na área militar, como na vida cristã, precisa de um tempo de preparação para poder conhecer todas as etapas importantes. O que significa essa guerra? Como é que você vai lutar essa guerra? Amém? Assim como um soldado precisa conhecer como colocar as balas no fuzil, na metralhadora, na sua arma de guerra, precisa conhecer as especificações, os detalhes, como que funciona tudo isso, como vai, hoje cada dia a tecnologia, né, é muito mais sofisticada e complexa, e é muito difícil você conhecer todos os detalhes de como funciona a arma, né? Então, de cada dia é mais difícil isso. Então, da mesma forma, diz que toda a verdade é paralela, né? Então, da mesma forma, no exército do Senhor precisa de um tempo de preparação. E por isso que a Bíblia fala sobre cuidado com os neófitos, envanecidos. Cuidado, que são um perigo para o corpo de Cristo. Eu tenho um chamado profético. O cara nunca recebeu treinamento, nunca recebeu correção, nunca fez tarefas humildes dentro da igreja local, o corpo de Cristo. Eu sou profeta. Não participa das reuniões de oração. Não, mas eu tenho chamado profético. Eu sou apóstolo, não sei o quê. E aí a pessoa nunca tem a humildade de trabalhar em equipe, de receber correção, de participar dos projetos mais simples da igreja, de ficar até o final para arrumar as cadeiras, quem sabe de limpar, inclusive, até a igreja. Por favor, meu irmão, não venha com essa conversa. Você tem um chamado para fazer grandes coisas e você não passou pelo seu devido tempo de preparação. Amém? Estão aqui? Preciso dizer essas coisas. Que esse é um guerreiro do Senhor, mas não entende os princípios fundamentais dessa guerra. Estou chegando ao final
Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos dê humildade. Quero que você entenda, precisa conhecer suas armas espirituais, entender a causa pela qual você está lutando, qual é a razão pela qual você vai lutar. Vou falar sobre isso em uma das próximas aulas. Todo guerreiro precisa ter uma razão pela qual lutar, senão você nunca vai lutar uma batalha. Precisa entender qual é o seu porquê, de qual você, para que está na batalha. Você está disposto realmente a pagar um preço? Será? Você está disposto a ser disciplinado pelos seus super... Quer ser guerreiro, mas não quer receber disciplina. Você está disposto a ser obediente com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes? Você está disposto a viver em unidade com o corpo de Cristo? Eu vou te dizer uma coisa: um soldado indisciplinado, um guerreiro indisciplinado, morre cedo no campo de batalha. É o primeiro que leva tiro. Um soldado rebelde, presta atenção, não tem cobertura e se torna um alvo fácil de Satanás. Um soldado, se não tem uma causa, uma razão pela qual lutar, não vai permanecer firme na batalha. Quero deixar claro que não existe soldado vitorioso se não tem disciplina, se não tem compromisso e se não anda de olhos abertos. Amém, meu amado? Que o Senhor te abençoe. Esse é o tempo de crescer. Deixe de ser um menino espiritual. Deixe de ser criança. Você já não é mais criança. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher de Deus, madura e adulta. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Esse é o último versículo que eu vou ler, prometo. Ele diz assim: antes, quando era... Vamos ler juntos, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Para de ser criança, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, seja homem, seja uma mulher de Deus. Quando eu era menino, versículo 11, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Os guerreiros do Senhor são pessoas que aceitam a responsabilidade. Amém? Que são pontuais, têm maturidade, têm foco, suportam muito peso, suportam cargas, aceitam responsabilidades, obedecem às ordens do seu comandante-chefe e, principalmente, eles não fogem da batalha. Estão dispostos a fazer qualquer coisa por seu Deus. Amém? Vamos ligar as câmeras agora. Vamos terminar para encerrar com uma oração. Há muito mais, esse tema é maravilhoso, né? Eu preciso hoje que você diga sim ao Senhor. Ele está te chamando, porque a oração de Jesus, uma das orações de Jesus disse: a seara é grande, é muita, mas são poucos os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Sabem quem são esses trabalhadores da seara? Os guerreiros do Senhor. Ele está levantando um exército nesse tempo. Um exército de guerreiros do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade. Quando a igreja nasceu, disse: você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei minha igreja. E a Bíblia diz, Jesus disse que nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. A igreja militante, a igreja triunfante, a igreja vencedora, a igreja vitoriosa. Eu não sei como você vê a igreja, mas Deus está chamando para uma igreja que triunfa as batalhas do Senhor, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Essa é uma promessa de Deus. Por isso a gente precisa entender que nesse tempo nós fomos chamados para lutar essa grande batalha, essa batalha do Senhor, e Ele espera e conta com você no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, me ajude. Pai, me ajude, Senhor Jesus, me ajude, Pai.
Eu venho hoje, Senhor, te dar graças por essa palavra. Nos perdoa. Eu, em nome de todos, intercedo aqui pedindo perdão pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, pelo nosso orgulho. Nos livra de todo orgulho espiritual. Senhor, repreendemos o orgulho espiritual, de nos achar melhores do que os outros. Pai, Senhor, livra a gente de todo espírito também de medo, de covardia, de não encarar, Senhor, nosso chamado com responsabilidade, Pai. Eu abençoo seus irmãos que estão aqui essa noite. Não é por acaso que você está aqui essa noite. Pai, no nome de Jesus, declaro e profetizo sobre a tua vida que venha um novo tempo sobre ti, onde você vai passar o próximo nível. Você vai parar de apanhar tanto do inimigo. Você se levanta como guerreiro do Senhor para resistir ao diabo. A Bíblia disse que para isto apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do maligno, para desfazer, Pai, toda atividade maligna de Satanás sobre a igreja. Nessa hora, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te dou graças. Eu te digo nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Eu me sinto às vezes fraco, mas Tu és forte em mim. Tu és forte em mim, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu quero Te servir como um soldado e um guerreiro do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Descubra mais da presença de Deus todos os dias. Conheça os livros O Prazer de Buscar a Deus e A Arte de Buscar a Deus, do autor Alberto Conte. Uma jornada espiritual que pode transformar sua caminhada com Deus. Garanta já o seu!